Amigos do Portal JC, 24 horas, dia 4 de abril, é o dia do parkinsoniano, a pessoa que tem a doença de Parkinson. E a gente procurou o médico Marcos Vinícius, né, da Clinicor, que é parceiro do JC 24 horas, né, a empresa é parceira, e a gente procurou para ele falar sobre esse problema que preocupa tanta gente e que atinge também muita gente, né? Aí nós falamos com o Dr. Marcos sobre esse problema e nessa entrevista nós contamos com a colaboração do nosso amigo Francilmar Vieira, jornalista aqui que soma com a gente no dia a dia. Contamos com a colaboração do nosso amigo Pereira, da empresa Pereira Autopeças, com sua pergunta, e também do nosso amigo professor Marcos Aurélio, do Colégio Impacto da Universidade Unicesumar. Dr. Marcos Aurélio, Dr. Marcos Vinícius, de forma objetiva, o que é a doença de Parkinson? Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, que quer dizer o quê? É uma doença que causa um desgaste, um dano no cérebro, ela não tem cura, ela tem controle de progressão, ou seja, a medicação ela vai servir para que a doença não evolua rápido. É uma doença que ela causa no paciente, normalmente, distúrbios, alterações de movimentos. Desde a dificuldade de caminhar, alteração de marcha, rigidez muscular, lentidão, além de alteração na escrita e também na fala. O que acontece de fato na doença de Parkinson? Acontece um probleminha na substância negra, que lá é responsável pela produção de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor cerebral que faz parte aqui do nosso organismo, principalmente relacionado ao controle de movimento, à movimentação e também, muitas vezes, ao equilíbrio. A deficiência dessa dopamina, que é o neurotransmissor, é a causa desses sintomas. A doença de Parkinson, ela tem 5 estágios, que vão desde a fase mais leve até a fase mais severa, onde o paciente normalmente está acamado, se alimentando por via de sonda nasogástrica ou sonda GTT, que é direto no estômago, para evitar principalmente pneumonias de aspiração. O paciente ele começa a ter um quadro de dificuldade de caminhar, tremores que normalmente eles são em repouso, ou então quando estão fazendo movimentos um pouco mais vamos dizer assim, com menos peso, como segurar uma folha, por exemplo, e normalmente esses tremores, quando o paciente dorme, esses tremores eles cessam. Tem um componente genético também, a história familiar é muito importante, o tratamento medicamentoso, ele normalmente é a base desta dopamina, que vai melhorar aí a tentativa dessa produção desse neurotransmissor. Existe já aqui na medicina moderna um tratamento cirúrgico que também visa melhorar os sintomas que a doença de Parkinson causa. O principal objetivo que a gente sempre orienta as famílias que tem o vozinho, a vozinha, e o que está acontecendo também é que pacientes mais jovens também já estão aí sendo diagnosticados com doenças de Parkinson mais cedo, que a gente chama de Parkinson precoce. Esses pacientes eles têm que orientar a família, principalmente os cuidadores, que o ideal é que eles mantenham o convívio social, é importantíssimo, que eles consigam ter uma atividade física, um convívio psicossocial é importante, faz com que também eles não alterem o estado emocional, por exemplo, para uma depressão, uma ansiedade, porque quando o paciente ele tem um diagnóstico, normalmente ele já fica com aquela sensação de negação, muitas vezes de tristeza, e isso também altera no evoluir das manifestações, principalmente nos tremores. Quanto mais o paciente está ansioso ou nervoso, mais esses sintomas eles tendem a piorar. A gente sempre orienta que o tratamento medicamentoso ele é contínuo, o paciente deve tomar a medicação diariamente e, mais do que isso, manter o controle das avaliações médicas, neurológicas, que são fundamentais para a melhora desses sintomas. Doutor, qual o papel da genética no desenvolvimento do Parkinson? Aqui respondendo, querido amigo jornalista Francilmar Vieira, o fator genético ele é importante também na causa, ele é também um fator de risco para os pacientes eles serem
acometidos com doença de Parkinson. O ideal é que esses pacientes consigam compreender a história familiar, ali, o pai, a mãe, um tio ou um tio, e tentar fazer essas avaliações neurológicas mais precocemente possível. Porque normalmente, é o que a gente tem aqui, os estudos mais recentes mostram, quando o paciente ele tem o diagnóstico de doença de Parkinson, normalmente os sintomas iniciaram entre 3 e 5 anos anteriores ao diagnóstico. Muitas vezes os pacientes começam a ter aqueles sintomas e acabam negligenciando, e aí quando vai de fato procurar o atendimento especializado, é quando a doença já está no estágio um pouco mais avançado. E para cada um desses estágios, repito que são 5, existe uma classe de medicação que é prescrita para cada tipo de estágio. Existem fatores de risco conhecidos para o desenvolvimento da doença de Parkinson? Bom, a doença de Parkinson, ela envolve um dano cerebral, né, que é irreversível, uma doença que ela tem controle, e normalmente esses fatores de risco têm também relação não só com o genótipo, que é a carga genética que todos nós carregamos, mas também a sintomatologia tem a ver com o fenótipo, que é relacionado com o modo de vida, alimentação, em relação à quantidade de avaliações médicas que você tem também aí rotineiramente. O que também de dados, estatisticamente falando, se tem é que normalmente a grande maioria dos pacientes que tem aqui um quadro de uma doença neurodegenerativa, no passado eles já também tiveram alguma história de doenças como depressão ou ansiedade. Então, a história familiar é importante, ela conta muito aí entre os fatores de risco para isso, e também o modo de vida da pessoa que ela leva pode alterar também a intensidade dos sintomas da doença de Parkinson. Mais uma pergunta, doutor. Quais as principais diferenças entre o Parkinson e outras condições neurológicas? Doutor Marcos, a gente tem a dúvida que se tem algum tipo de prevenção para o mal de Parkinson, que possa ser divulgado, que possa ser indicado para que a pessoa minimize a manifestação dessa doença. Bom, uma pergunta muito importante, né? Agradecer aqui o Pereira que mandou essa pergunta sobre a prevenção, né? Nós estamos falando de uma doença neurodegenerativa que tem um componente de carga genética importante. A principal orientação na medicina que nós temos em relação à doença de Parkinson é o diagnóstico cada vez mais precoce para que ela seja diagnosticada mais cedo e que esses estágios evolutivos da doença, eles sejam aí cada vez mais lentificados. Porque o paciente, quando tem essa carga genética, uma prevenção, de fato, seria a gente conseguir fazer as avaliações médicas de rotina, exames neurológicos, tomografias e ressonâncias que vão orientar o paciente em relação a isso. Lembrando que o diagnóstico da doença de Parkinson tem um fator principalmente clínico, onde o médico especialista, médico neurologista, o médico da sua confiança vai avaliar os sintomas, a história clínica, a anamnese, avaliar os exames de imagem, tomografia e ressonância e chegar e fechar o diagnóstico a depender dos sintomas. Então, o principal objetivo que a gente sempre orienta os pacientes na prevenção é que a gente consiga diagnosticar a doença de Parkinson mais precocemente possível para dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Olá, doutor Marcos. É um prazer participar desse momento onde a gente tira dúvidas, né, já que nós somos leigos no assunto. Mas a minha pergunta em relação ao mal de Parkinson é se existe algum procedimento cirúrgico que possa oferecer ao paciente, em um determinado estágio da doença, uma qualidade maior de vida. Eu não sei se eu vi alguma coisa, mas também não tenho certeza e queria tirar essa dúvida com você em relação ao mal de Parkinson. Existe algum procedimento cirúrgico realizado hoje no Brasil e que possa trazer uma qualidade maior de vida para as pessoas que convivem com esse mal? Vou agradecer aqui o professor Marcos Aurélio, a pergunta também é importante. Na medicina atual existe um procedimento cirúrgico, sim, que é realizado inclusive pela
pela rede pública de saúde, em que nos estágios ainda que não estão avançados, você consiga fazer um procedimento cirúrgico em que vai controlar as descargas elétricas que façam com que se melhorem as manifestações. Lembrando que se falou muito em cura da doença de Parkinson com procedimento cirúrgico. Lembrando que é uma doença neurodegenerativa, o tratamento medicamentoso ou cirúrgico ele vai basear em diminuir as manifestações clínicas que são essas alterações de movimento, como tremor, rigidez, alteração de marcha e aquela, infelizmente, o estágio 5, onde o paciente normalmente ele está acamado, totalmente dependente de terceiros. Então, o tratamento cirúrgico ele já é realizado para se conseguir ter um controle melhor em relação aos sintomas do paciente. Bom, gente, então tá aí. Com muita propriedade, ele respondeu as perguntas que foram feitas. Muito obrigado ao meu amigo Francilmar, nosso grande parceiro. Obrigado também ao nosso amigo Pereira, da Pereira Autopeças, participou com a gente. Meu amigo Marcos Aurélio, do Colégio Impacto, da Unicesumar. E agradecer, finalmente, aqui ao médico Marcos Vinícius, pela forma educada como nos atendeu, pelas informações que nos passou. Doutor, e muito obrigado e sucesso para o senhor. Eu quero agradecer aqui o Temístocles, desejar cada vez mais sucesso a esse portal, parabenizar este grande comunicador pela sua excelência nas informações e que o portal ele cresça cada vez mais. Mando um abraço a cada um de vocês que nos acompanham aqui, que Deus abençoe a vida de vocês e que o amor possa reinar aqui no coração de todo mundo.